Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e ouvintes da Rádio Boa Notícia de Balsas, aqui dessa diocese. Estamos agora refletindo sobre o segundo domingo da Quaresma. É tempo de conversão, é tempo de leituras bem reflexivas, é tempo de olharmos para dentro de nós, de também investirmos na beleza da campanha da fraternidade desse ano. E nós sabemos que a cor na Quaresma é lilás e que Quaresma vem de 40, nós vimos no programa passado, né, vai revelar, é um tempo completo, né, que já se completou, realizado, é um tempo também de espera. E nós estamos nesse momento assim, e reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos assim essa iluminação de hoje, sobretudo dentro da liturgia, o segundo domingo desse tempo quaresmal traz para nós, assim como o primeiro domingo da semana passada, trouxe as tentações. E nós observamos a fidelidade de Jesus como Filho amado do Pai. Hoje ele torna a ser revelado como Filho amado do Pai nesse Evangelho da Transfiguração. No domingo passado, Jesus foi levado ao deserto, foi levado às montanhas, foi levado ao templo para ser tentado. E ele resistiu, reagiu e mostrou assim, procurando palavras bíblicas da comunidade para mostrar esse seu fervor e essa fidelidade, ensinando e orientando a cada um de nós a sermos também fiéis e evitarmos as tentações. Para isso requer muita escuta na palavra do Senhor. Então, nesse domingo nós temos as leituras. E a primeira leitura ela é extraída do livro do Gênesis. O capítulo é 12, versículo de 1 a 4, bem pequeno, mas vai mostrar logo o sair de para. Né? É quando ele diz assim: naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família, olha como é, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. É pôr-se a caminho, né? E Abraão demonstra sua fé. E o que é prometido a Abraão? As bênçãos, né? Eu abençoarei a ti e toda a tua descendência. Mas também mostra que vai amaldiçoar aqueles, né, que não saem, que não deixam. Então ele vai mostrar isso. E Abraão segue. A segunda leitura, nós vamos ver já no carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E o versículo vai mostrar, de 1 a 10, aqui vai mostrar para nós o que ele diz, Paulo, assim, chamando para serem fortes na fé, diante da fraqueza que estava aquela comunidade, que eles demonstrassem virtudes, né? E que as virtudes seriam cada vez mais bem vistas e reveladas, né, pela graça de Deus. Fala da vida, da imortalidade, quando ele diz assim: Jesus, esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a imortalidade por meio do Evangelho. E nós vamos ver o Santo Evangelho hoje, vamos falar da transfiguração do Senhor. Nós estamos no ano A, com a comunidade de Mateus. O Evangelho é o capítulo 17 e nós vamos, assim, de uma forma bem calma, assim, bem paciente aqui fazendo essa leitura.
começa a chamar assim, a atenção para mostrar aqui, assim, lembrando aqui um pouco, como é que aconteceu, onde é que Jesus estava, quem foi que ele convidou para ir com ele, como era o temperamento dessas pessoas que foram com ele, que pessoas mais foram encontradas lá, que fato foi que aconteceu realmente lá. Então é Mateus 17, de 1 a 9, que coloca assim, o Santo Evangelho para nós. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e levou a um lugar à parte, a uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram, antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: A pergunta aqui é porque os doutores da lei dizem que Elias deve ir primeiro, mas a nossa leitura hoje é até o versículo 9, quando diz: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram, antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Irmãos e irmãs, essa é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse santo evangelho, nós já sabemos, já falamos aqui no início, que nesse segundo domingo do tempo da Quaresma, a liturgia vai utilizar esse episódio chamado de transfiguração. E transfiguração quer dizer uma mudança, né? Transfigurar-se é mudar de aparência. Nós somos convidados no período da Quaresma a quê? A uma conversão, a uma transformação. Colocado para nós os pilares da oração, da esmola, do jejum, dos encontros, mas essa forma de transfigurar-se foi uma catequese para os discípulos e também para que eles mostrassem assim que precisavam acompanhar mais, ter escuta à palavra e atenção a Jesus. Por quê? Porque nós vamos lembrando aqui o que Pedro já fez. O que foi que Jesus fez aqui? Ele convidou, diz que ele levou para uma montanha bem alta Pedro, Tiago e João. Aí a gente vai recordar aqui um pouco Pedro. Lembra que Pedro, quando foi feito o anúncio da paixão, Pedro não aceitou, não acatou e respondeu assim para Jesus, e Jesus disse assim que era para ele
afasta-te de mim, vamos lembrando, Satanás, que a gente pensa que é uma dureza extrema de Jesus, não é para ver se ele acordava, despertava, estava com ele ali, sendo acompanhado, recebendo as lições bem próximos e ainda deixava escapar essas coisas. E então a gente vai pensando nisso, que esse anúncio da paixão, depois dele, aí Pedro ficou com essa... Pedro não aceitava muito, né, essa centralidade de Jesus. Depois também a gente vai ver que quando nós chegarmos mais à frente aqui na nossa explicação, nós vamos ver a atitude assim de Pedro. Então nós sabemos que o destino de Jesus mesmo como filho amado é ser fiel ao Pai, como nós vimos no domingo passado. Aí o que diz aqui? O Evangelho começa assim, 6 dias, não é assim que começa? 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, já passou quase uma semana, não foi? Então, tomou aquele povo, passado aqueles dias, muitas situações já estavam acontecendo e eles vivenciando, né? Sobre o comportamento, sobre o sofrimento das pessoas, mostrando como fazer, como ser atencioso, como conviver. E às vezes a gente não entende, mas a transfiguração é uma resposta de Jesus a incompreensão que estava acontecendo ali com quem? Com os discípulos. Eles não estavam acreditando, então ele deu esse choque assim de lição. Levou-os e lá o que aconteceu naquela montanha, aconteceu a transfiguração. Mudou de aparência. Como que foi? Jesus ficou todo iluminado, inclusive as vestes. Então foi assim uma transformação total para eles tomarem aquele espanto. E eles ficaram assim tão atordoados quando viram aquilo, né? E aí de repente o que acontece? Aparece Elias e aparece Moisés. Moisés primeiro, né? Vamos aqui vindo do Antigo Testamento, para representar a lei, né, a lei, e Elias representando os profetas. E quando eles começaram a espantar-se, o que ocorre? Uma nuvem, né, uma nuvem encobre assim, vem de repente e tudo fica diferente. E eles caem por terra, ficam prostrados, e o que ocorre? Quando eles erguem os olhos, eles só veem Jesus. Mas o que foi que aconteceu? O que Pedro, quando viu aquela beleza toda, aquela transparência, aquela luminosidade, ele disse logo, falou logo, foi porque tomou a palavra, né? Ele era ousado. Vamos fazer uma tenda. Eu faço uma tenda para ti, para Jesus. Ele continua não compreendendo e não aceitando Jesus com a centralidade. Porque na lei hebraica, a centralidade ali era naquele que estava mesmo no meio. Uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, as 3 tendas, e a intenção dele era acomodar-se, ficar sempre naquele bom, naquele bem-estar. O Pedro esperava o Messias, sempre aquele Messias das alturas, o Messias que mandava em tudo, com o seu senhorio, de manda, de desmanda, de reinado, monárquico, aquele de quem pode, tudo. E Jesus não veio para isso. Então, quando acontece tudo isso, naquela nuvem vai dizendo o quê? Este é o meu filho muito amado, a quem eu acato, a quem eu consagro. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí nós vamos recordar o batismo de Jesus, que foi
as luzes, né, ou em forma de pomba ou de fogo, e aparece aquela voz dizendo: este é meu filho muito amado. E o filho amado vai e apresenta-se em tudo, né? Vai, enfrenta as tentações, na sua fidelidade, como nós já conversamos aqui, e agora torna a dizer que ele é o filho muito amado. E aí ele vai desfazer toda essa situação. Aqui nós vamos observar que não é do jeito que eles queriam. Quando ele diz assim: estava ainda depois dessa nuvem. Ouçam, ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto em terra. Aí o que foi que Jesus fez? Quando eles caíram, olha o verbo aqui, caíram, deitaram, prostraram-se, não de joelho assim rezando, enfiaram a cara no chão. Jesus aproxima-se ao verbo e toca neles. E ainda diz assim: levantem-se, não tenham medo. E é preciso que nós cristãos, nós discípulos do momento, nós missionários, evangelizadores, como batizados que somos, que fomos e que somos, precisamos lembrar que Jesus aproxima-se sempre para levantar os caídos, levantar os doentes, os necessitados. Nós sabemos que passamos por sofrimentos, as aflições, o ser humano vive com tudo isso, mas é preciso acreditar que Jesus está próximo, levantando, dando força, passando energia positiva, dizendo assim: integra-te, levanta-te, confia, agradece, oferece, vem para a luta, põe-te a caminho. É assim que é o convite que é feito a cada um de nós. Nesse evangelho, mais ou menos a amostragem vai falar assim. E o Pedro incorreu em erro, né, quando ele quis se acomodar, fazer a tenda para um, para outro. Jesus, o Pai, mostrou que Jesus é o centro. A centralidade vai depender aí dele, né? Quando ele diz: quando desciam da montanha, Jesus disse: não falem com ninguém sobre o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Na hora da transfiguração, o que foi que aconteceu? Jesus mostrou, ele antecipou como uma amostragem simbólica a ressurreição, que é a luz, saiu de forma diferente, com a luminosidade, quer dizer, venceu a morte. Ela já ficou para lá. E a vitória da luz, da ressurreição. Então, ele antecipou para que os discípulos acreditassem mais e pudessem enfrentar e continuar. O Moisés apareceu como figuras do Antigo Testamento, um a lei e o outro a profecia, mas quando a voz acabou de falar que veio aquela nuvem, não aparece mais nem Elias, nem Moisés, nem Elias. Por quê? Porque o que eles fizeram já passou. Agora é um novo caminhar, é um novo seguir de cabeça erguida com os personagens do Novo Testamento aqui. Lembrando aqui também a simbologia da montanha, que é um lugar de encontro, né? Na linguagem bíblica. A montanha, ela é sempre... Muitos evangelhos, como por exemplo Marcos, Lucas, às vezes não coloca, mas essa passagem aqui da transfiguração tem em todos os três. Esses 6 dias que nós falamos no início, a gente vai lembrando quando fala o anúncio da morte, quando fala da plenitude, não tem? Para mostrar assim para os discípulos da plenitude. Quer dizer, o 6º dia foi o dia da criação do homem e da mulher. Né? Aí lá vem, recebe o paraíso, nós vimos isso no domingo passado. A plenitude de tudo, a beleza e a desobediência, aconteceu o que aconteceu. E a obediência é mostrada por Jesus Cristo, onde? Na reação às tentações. E agora também, quando transfigura-se
e convida para descer, porque Pedro queria ficar lá nas tendas. E porque é preciso seguir, é preciso caminhar. E quando quem desce, quem vem de um encontro, quem vem do deserto, quem faz uma parada, ele não volta a mesma pessoa. Ele sofre transformações de melhoria, de aprender a escutar a palavra de Deus, aprender a viver, a vivenciar consigo o jejum, com os outros a esmola, com Deus a oração. E quando desce da montanha, dessa alta montanha, ele pediu para eles não dizerem nada até que acontecesse a ressurreição. Uma ressurreição de que ainda ia mostrar o quê? Ele ia passar por todo aquele sofrimento de paixão, de morte, de crucificação, de tudo. Mas aí também nós vamos observar com essa passagem que há a ressurreição, que o cristão tem cruz, tem sofrimento, mas cada um tem a possibilidade de conduzir a sua cruz, de passar por esse sofrimento e de ter uma vivência melhor. E é aí na transfiguração que eles descem da montanha mudados, outra pessoa mais forte na fé, nesse fortalecimento, cabeça erguida, pés firmes, eles descem transfigurados, mudados. Eles não descem de um encontro, nós não descemos desfigurados. Desfigurado é sem força, sem ânimo, sem alento, sem capacidade, sem coragem de vencer na vida. E aí é preciso a proximidade de Jesus, o toque, levantem, vamos, não tenham medo. E esse toque, essa aproximação de Jesus está nas palavras que nós temos também na nossa biblioteca, né, que é a nossa Bíblia, composta de 73 livros aqui. Então, é preciso a gente aprender a escutar. Esse evangelho hoje chama muita atenção nossa a isso, a essa escuta da palavra de Deus. E quem escuta a palavra de Deus é capaz de assumir, de mudar e de vivenciar de forma melhor. Nessa quaresma, aqui a nível de Brasil, nós temos um compromisso que é com a fraternidade e a fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, são políticas públicas, o que nós estamos fazendo, recebemos o nosso cofrinho para ir fazendo, economizando algo, né? E tentar fazer a esmola, não como resto, jogando, mas fazendo para que o outro integre-se, sinta-se membro, aproxime-se, toque, levante como pessoa digna. E assim são outros projetos que nós vamos acontecendo. Aqui na nossa diocese tem um projeto idealizado aí, Dom Valentim, e a equipe já está começando, que é conseguir, né, com políticas públicas, uma casa-abrigo para as pessoas que estão na rua, sem dignidade, né, dormindo nas calçadas, ali na marquise ali da catedral, na rua, com fome, para que possa tomar um banho, dormir, tomar uma sopa, um café. É nesse sentido de tentar fazer com que o outro volte à vida. Aí diz, é um sofrimento, foi porque quiseram, eles estão com fome, porque não trabalham, porque não é assim não. A vida é cheia de manifestações. A pessoa está lá dentro do útero da mãe, e N coisas aconteceram. E a pessoa nasce a criança, vai acompanhada, mas que palavras escutam? Às vezes é assim como que seja uma pedra de tropeço, como foi o Pedro aqui, né? Às vezes é dizendo coisas que não servem e essa pessoa se sente um peso, se sente um fracassado. E é por isso que nós precisamos dessa força, dessa união e de seguirmos e olharmos, termos empatia com o outro e viver para nós, mas também
sempre com os outros, em harmonia, não só conflitos, dificuldades, dissabores, mas tentar ter uma vida de paz. Irmãos, tenhamos uma quaresma de momentos de oração. Um dos outros projetos da nossa diocese é o projeto que nós estamos vivenciando, que iniciou agora 23 de fevereiro também. O Dom Valentim e a equipe trouxe, foi colocado, né, que é aos pés do Mestre na adoração perpétua, que está acontecendo na Igreja Matriz. 1 hora mês, para ficar aos pés do Senhor, para aproximar, para ouvir, para silenciar, sem ser gritando, mas na intimidade com o Senhor, com o Pai, que está aqui, que toca nos nossos ombros e diz: levanta, vem, eu estou contigo. Que Deus nos abençoe, ilumine-nos sempre e conduza-nos nesse caminho. Vai, põe-te a caminho, então estamos indo. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.